Você sabia que o principal fator de envelhecimento da sua pele não é a sua alimentação, nem a quantidade de água que você toma, inclusive também não é a idade que você tem, e sim a exposição ao sol. Se você quiser manter a sua pele com aspecto jovial por mais tempo, proteja-se dos raios solares. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Vamos então falar sobre a pele, que você já deve saber, é o maior órgão do nosso corpo. Lembra que a gente comentou isso já na aula passada? A pele não é um tecido, a pele é um conjunto de tecidos. Nela a gente tem tecido epitelial, a gente tem tecido conjuntivo, a gente tem tecido muscular, que vai ser o responsável pela ereção dos seus pelos, a gente tem tecido nervoso também, que vai permitir as sensações que a gente tem na nossa pele, inclusive o seu tato. Beleza, olha a estrutura da pele aqui. A gente vai começar a analisar essa pele pela porção superior e a gente vai descendo até a porção inferior. Muito bem, aqui por cima você tem a primeira porção, chamada de epiderme. Essa epiderme é tecido epitelial. E aí você tem que recordar que o tecido epitelial ele é avascularizado, ou seja, a gente não tem passagem de capilares sanguíneos dentro do tecido epitelial. Portanto, a gente também não tem lá na epiderme. E isso nos leva a uma percepção interessante. A epiderme, ela recebe nutrientes, embora ela não tenha vascularização. Esses nutrientes se difundem da camada inferior à epiderme, que a gente vai chamar de derme, e elas passam pela lâmina basal. Então, os capilares que estão aqui na região da derme vão depositando nutrientes na derme, e esses nutrientes e esse oxigênio se difunde via lâmina basal. Lembre-se que todo o tecido epitelial, a gente viu na aula passada, fica apoiado em uma lâmina basal e os nutrientes se difundem subindo. Agora pensa comigo, quem você acha que vai receber mais nutrientes? As células que estão próximas da lâmina ou as células que estão distantes da lâmina? Faz sentido, né? Que as células que estão próximas da lâmina recebam maior quantidade de nutrientes. E é exatamente isso que acontece. É importante você lembrar, e que a gente comenta bastante, a epiderme é um tecido morto. Negativo. A epiderme tem uma porção de tecido morto. Que porção é essa? A porção superior. Aquilo que a gente vai ver depois com o nome de camada córnea. A parte de cima da sua epiderme fica distante da fonte de nutrientes. A difusão não consegue passar esses nutrientes até as células superiores. Por isso essas células vão morrer. Isso tem uma importância do ponto de vista protetivo que a pele tem. A gente vai discutir melhor depois. Mas lembre-se, a epiderme não é de toda morta. As células de baixo, da camada basal, como a gente chama, elas vão ser células vivas. A da camada superior, camada córnea, células mortas. Beleza, aí você tem a lâmina basal aqui, que divide a porção de epiderme com a derme, e tudo isso que está abaixo aqui, ó, da lâmina basal, a gente vai chamar de derme. A derme já não é mais tecido epitelial. É o tecido que a gente vai ver na próxima aula, um tecido conjuntivo. Esse tecido é vascularizado, então tem capilares sanguíneos ali, né? A gente tem vasos, tem veias, tem artérias e também ele é neural, então a gente tem ramificações nervosas. É nessa porção de derme que a gente tem as duas glândulas importantes da nossa pele. A glândula sudorípara, que vai liberar o suor. Lembre-se que a gente tem funções para esse suor e a mais importante dessas funções não é a excreção, como a maior parte das pessoas acha. O suor ele pode liberar um pouquinho de excreção, sim, ele pode liberar compostos indesejados, mas isso é menos que 0,1% de toda a sua excreção. A principal função que eu quero que você anote da glândula sudorípara é realizar o processo de termorregulação do seu organismo. Toda vez que você estiver se aquecendo em demasia, a gente libera suor na forma de vapor e ele arranca calor do seu corpo. Ele ajuda a resfriar o seu organismo. Ele é uma estrutura termorreguladora. Beleza. Outra glândula importante está associado ao bulbo capilar. Beleza? Você tem um pelo aqui, você tem a região do bulbo capilar e preso a esse bulbo capilar nós temos uma glândula chamada de glândula sebácea, que produz sebo, que é um lipídio
razoavelmente denso que vai saindo pelo poro do pelo e se esparramando pela camada córnea da sua epiderme. Esse sebo ajuda também a impermeabilizar a sua pele, ajuda a manter a coesão entre uma célula e outra. Lembre-se que ali em cima, ó, você tem células mortas. Essas células mortas facilmente se descamariam se a gente não tivesse esse sebo ajudando a grudar uma célula na outra. Às vezes no inverno, você fica com a pele mais seca, ela começa a descamar. Por quê? Porque a tua produção de sebo vai ser menor. Você remove, às vezes, muito desse sebo também em função do vento frio, em função de um banho muito quente, e isso deixa a sua pele descamando. É função da sua glândula sebácea impermeabilizar e manter a unidade entre essas células mortas que a gente tem na camada superior da epiderme. Beleza? Aqui, ó, abaixo da derme, você vai ter a hipoderme. Então você tem derme, epi, quer dizer em cima, epiderme, e a hipoderme. A hipoderme já não pertence mais à pele. É uma região abaixo da pele, mas não faz parte do órgão pele. A hipoderme também é tecido conjuntivo, mas um tecido especial chamado de adiposo. A gente tem células aqui chamadas de adipócitos que vão formar a sua camada de gordura que fica entre a pele e a sua musculatura, o panículo adiposo, a tela subcutânea. Então, por baixo da sua pele, você tem uma camada de gordura. Interessante a respeito desse tecido, que a gente vai ver nas próximas aulas, é que ele pode ser maior ou menor, mas não pela quantidade de células. Uma pessoa que hoje, por exemplo, pese 60 quilos, se daqui 2 anos ela pesar 80 quilos, não é porque o número de células de gordura dela aumentou, não é porque o número de adipócitos aumentou, e sim, os adipócitos aumentaram de tamanho. Eles não aumentam em número, aumentam em tamanho. Beleza? Então tá aí a estrutura da pele, legal, né? Fácil. Vamos dar uma olhada aqui, ó, num pedacinho dessa pele, nessa porção superior e ampliar para cá. Agora a gente vai começar a olhar de baixo para cima e não de cima para baixo. Aqui você tem a lâmina basal, tá? Aí você tem a camada papilar da derme, então abaixo da lâmina basal, a região papilar. Ela é importante porque o fato de ter essas reentrâncias aqui, ó, ajuda a dar mais fixação da epiderme com a derme, camada papilar. Abaixo disso, dessa camada papilar, que seja essa região das voltinhas aqui, tudo isso da derme a gente chama de camada reticular. Beleza? Aí você tem lâmina basal, camada papilar, e aí preso aqui já a lâmina basal, você tem essas células tentaculares. Olha, tem uns tentáculos, tentáculos, tentáculos. Essas células são muito importantes. Elas são chamadas de melanócitos. Melanócito vai te lembrar de melanina. Isso mesmo. São as células que produzem um pigmento marrom chamado de melanina. A melanina, acho que você sabe, tem uma função muito importante. Ela protege a nossa pele com relação à radiação ultravioleta. Você já deve ter visto lá nos protetores solares UVA, UVB. Muito bem, o UVB, que tem potencial cancerígeno muito grande, é bloqueado pela melanina. Por isso, quanto mais escura a sua pele, mais resistente ao sol a sua pele é, mais saudável ela é, menos envelhecida ela fica ao longo do tempo, porque você está se protegendo de maneira natural à radiação ultravioleta, especialmente a radiação ultravioleta do tipo B, que é mais danosa. Beleza. Agora tem outra coisa interessante. A melanina, que é produzida aqui pelos melanócitos, ela tem uma função também antioxidante. A gente tem danos nas nossas células epiteliais naturais, são relativos à ação da radiação, e para minimizar esses danos a gente tem uma ação antioxidante exercida pela melanina. Então o melanócito, que tem esses tentáculos, ele vai distribuindo melanina para as células dessa camada germinativa, dessas células que ficam na camada mais de baixo, na porção inferior da epiderme. Então ele vai largando melanina, ó, desenhei para vocês umas bolinhas, essas bolinhas são a melanina sendo distribuída para as células da camada inferior da sua epiderme. Uma coisa interessante a respeito de tom de pele. As pessoas que têm pele clara ou as pessoas que têm pele escura normalmente têm a mesma quantidade de melanócitos. Elas não variam muito as quantidades de melanócitos. O que faz diferença é a quantidade de melanina produzida dentro do melanócito. Então, se a sua pele é mais clara, você tem a mesma quantidade de melanócito que uma pessoa que tem pele escura, com a diferença que você praticamente não vai produzir melanina e aquela pessoa vai. Beleza. Continuando.
Aqui você tem a camada chamada de camada germinativa, que são as células que têm capacidade proliferativa muito intensa. Como essas células recebem mais nutrientes, elas conseguem, inclusive, completar um ciclo celular. Elas conseguem fazer processos de mitose. Eu coloquei aqui na camada germinativa, nós temos células em divisão. Beleza? Elas vão se dividindo, vão sobrepondo uma célula a outra, aí a gente forma uma camada chamada de camada espinhosa. Espinhosa porque essas células aqui, elas ficam todas eriçadas, cheias de pontinhas, isso ajuda uma célula a encaixar na outra. Essa camada espinhosa já começa a produzir uma proteína chamada de queratina. Ela começa a produzir os precursores da queratina e essa queratina acaba por entupir a célula por completo e, consequentemente, quando ela está muito cheia de queratina, essas células, tanto dentro quanto fora da célula, nos espaços intercelulares, essa célula começa a ficar com um metabolismo muito dificultoso. Para piorar, ela não recebe muito nutriente vindo lá da lâmina basal e essas células acabam por morrer. Então você tem camada espinhosa, aí você tem a camada granulosa, quando ela já está com vários precursores da queratina, muita queratina sendo produzida, e essa célula começa a se achatar, perder conteúdo citoplasmático e formar a camada córnea. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, a camada córnea é uma camada de células mortas, queratinizada. Lembre que essa queratina, ela age como impermeabilizante. Isso é importante para você não perder água e também para você não hidratar o seu corpo a partir da pele. A gente protege com a pele o corpo com relação à entrada de água, à entrada de micro-organismos e à entrada de radiação ultravioleta. Legal, né? Agora, para a gente finalizar, isso aqui é a camada córnea, que eu desenhei de maneira simplificada, são várias e várias camadas, tá, gente? Normalmente a gente troca uma camada córnea por completo no prazo aí de 3 semanas e meia. São células mortas. Agora, a camada granulosa, espinhosa, germinativa, a gente vai chamar o conjunto delas de camada basal, que são células vivas, perfeito? Então aqui, ó, tudo célula viva. Nessa extremidade, células mortas. Belezinha? Fica aí que eu tenho um recado importante para vocês. Se você chegou até esse momento do vídeo, eu acho que você gostou da aula, ela foi importante para você, e se isso realmente se confirmar, eu gostaria de uma ajuda. Dê o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e, principalmente, compartilhe esse vídeo com um colega seu. Essas aulas podem ser importantes para mais pessoas além de você, ok? Sabe do que as pessoas precisam de verdade hoje em dia? De educação, especialmente na hora de se comunicar com outras pessoas. Eu não estou falando de educação formal, não estou dizendo que as pessoas precisam se educar, isso também é importante, mas os diálogos hoje em dia são muito combativos, são muito agressivos. Ninguém tem paciência para parar e tentar explicar algo para outra pessoa de maneira educada, de maneira construtiva. Isso é importante para o fortalecimento de uma sociedade, para que a gente tenha lá no futuro essa sociedade de maneira íntegra, de maneira unida, para que a gente possa prosperar de fato. Pense nisso.